Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Sem um Tostão. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e superação. Se você é uma daquelas pessoas que acredita que você precisa ter as melhores condições para ter sucesso, a gente vai te mostrar que não. E para isso, eu trouxe um convidado super especial, Lucas Schweitzer. E Lucas tem um currículo muito legal, muito longo, que a gente vai até ler aqui porque não deu para decorar. Lucas é fundador e CEO da Empreende Brasil, da LS Holding e da Luxe Agência de Marketing. Além disso, é presidente da Destino Floripa, região, e vice-presidente da ABOC, é a Associação Brasileira de Empresas e Eventos. E ele tem muita história boa aí para contar pra gente. Então, seja bem-vindo, Lucas. É um prazer ter você aqui. Prazer, Ana, Su, muito bom estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa trajetória e inspirando muitas pessoas, né, que é o nosso objetivo aí de disseminar o empreendedorismo no Brasil inteiro para que as pessoas sejam mais realizadoras e menos sonhadoras no sentido de não realizar, né? Vamos fazer acontecer. Com certeza, é isso que a gente precisa, na verdade. Até pra gente começar, Lucas, se você quiser contar um pouquinho pra gente das suas empresas hoje, como é que elas estão, e depois voltar um pouquinho atrás e contar um pouquinho da sua história, né? Que a gente sabe que é uma história super legal. Perfeito. Então, hoje eu tenho um grupo de empresas, né? Elas são muito focadas em... Eu foquei muito o nosso negócio muito focado em diferenciação, né? Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre. Mas eu comecei a empreender muito cedo, né? Com 18 anos. E os negócios hoje, como eles estão, hoje a gente tem uma agência que ela é focada no marketing 360 que a gente fala. Então, a gente é muito focado em eventos corporativos, atendendo grandes empresas no Brasil inteiro. E também no marketing em várias outras frentes, né? Tráfego, edição, criação. Então, hoje a gente tem uma equipe completa que a gente atende diversos clientes no Brasil inteiro e empresas geralmente de médio e grande porte. Além da agência em si, eu tenho uma empresa que nasceu, que eu comprei na pandemia, né? Que foi um e-commerce pact. Então, tive uma experiência ali com varejo e tal. A gente fez uma transformação de marca, foi bem legal também, que é a Pet Você Store. É basicamente uma loja, né? Um e-commerce muito focado em trazer itens divertidos para o seu pet e você, né? Então, para deixar a casa mais legal, com design e tal. E a gente tem também a Luxe House, que foi uma casa de experiência que a gente criou. É uma casa hoje que a gente realiza eventos mais intimistas e também cria hospedagem de grupo e recebe imersões, confraternizações, que é uma casa que fica também aqui em Florianópolis, em Coqueiros. E a gente recebe gente do Brasil inteiro. E cada canto da casa ela é muito pensada em áreas instagramáveis, em trazer realmente uma experiência diferente. E eu tenho também o Empreende Brasil, né? Que é o nosso baby, que não é mais baby, né? Já é um maior de idade, mas a gente fala, né? Pai e mãe, o filho sempre continua sendo baby, né? Mas o Empreende Brasil foi um movimento que a gente começou em 2014 e ele nasceu muito com o objetivo, como o empreendedorismo mudou minha vida e eu era muito, né? Já focado na área de eventos, eu me questionei de que forma que eu poderia ajudar a transformar outras vidas como o empreendedorismo mudou a minha, né? Então, a gente criou o Empreende Brasil em 2014, ele está aí há 9 anos já, 9 edições, e hoje o Empreende Brasil é a maior imersão em empreendedorismo da América Latina, né? A gente reúne grandes nomes, grandes mentes brilhantes do Brasil, para disseminar o empreendedorismo e fazer com que o empreendedor tenha vários insights, né? A gente fala muito que é um dia de transformação. E a gente tem outros negócios também, outros produtos nesse sentido também. Tem a imersão que eu faço, né? Que vai acontecer agora no Beto Carreiro, uma imersão de 2 dias bem focado em execução, onde eu divido estratégias, coisas que a gente fez. Então, hoje os nossos negócios eles estão bem voltados para isso. E tem algumas outras novidades, né? Dentro do Empreende Brasil, a gente tem outra empresa aqui dentro do grupo do Empreende Brasil, que é o Empreende Brasil Club, que é um clube de negócios, né, que a gente lançou esse ano, inclusive o Wizard sendo como nosso sócio. Então, hoje a gente está bem focado aí em desenvolver e escalar esses negócios hoje para Brasil afora aí, usando a diferenciação como resultado, né? Então, diferenciação, quando eu falo diferenciação, tanto proporcionar experiências diferentes, como a gente proporciona com o Empreende Brasil, com o próprio clube, e também experiências diferentes para os nossos clientes, né? Então, marcas, eventos, enfim.
E hoje você que tá à frente de toda a estratégia do negócio, assim, porque a gente fala, você tem a cara de novinho, né? Você é super novo também. Sim. E tá à frente de tantos negócios, assim, é você a principal pessoa, assim, que define estratégia, que acabou indo para tantos ramos diferentes, né? Porque são áreas diferentes, apesar de tudo estar interligado de alguma maneira com, enfim, eventos, marketing, negócios, né? Hoje eu sou o CEO, digamos, né, do grupo. Estou hoje, uma das minhas grandes metas é desenvolver lideranças para a gente ter líderes, né, à frente de cada negócio. Então, até ontem mesmo, eu coloquei nos meus stories, a gente está num processo seletivo de quem quer ser intraempreendedor, né? De empreender dentro de um outro negócio. A gente tem uma política também de dividir participações em resultados de projetos também, né, para as nossas lideranças, para a equipe. Algo, né, que é escalonado. Então, hoje eu estou muito focado nisso, assim, a gente desenvolver outras lideranças, porque chega uma hora que, né, fica muito complexo, né, dar conta de tudo. Então, ainda mais com tantos negócios. Nosso objetivo hoje, grande objetivo é desenvolver lideranças em várias áreas para os mais diferentes tipos de negócios diferentes também. Até para você poder escalar a tua empresa, né? Porque hoje uma empresa não consegue escalar se você não desenvolve bons líderes. E muitas empresas pecam nisso. Às vezes um gestor, um líder, ele quer abraçar tudo e não aprende a delegar e aí a empresa não cresce. Exatamente. Hoje, um dos grandes desafios do empreendedor, ele é gestão de pessoas, né? Então, saiu até uma pesquisa do Sebrae agora, inclusive até pelo MEI também, mas a cada de 10 empresas, 9 não tem funcionários no Brasil. Então, foi um dado que me chamou bastante atenção e claro que teve um boom de MEI, né? Que é o microempreendedor individual, que puxa esse número para cima também, mas o quanto é complexo, né? E o quanto tem hoje empreendedores que tocam sozinho, né? Fazem de tudo um pouco. Então, é o caso, né, de pessoas às vezes que, eu faço salgadinho para festa. Beleza, faz quase tudo, vende, produz, daí chama um parente para ajudar e acaba que não tem uma formalidade, né, de colaboradores, enfim. Então, é um número bem alarmante e um ponto de atenção, né? Que é o desafio de gestão de pessoas. Às vezes, no começo de um negócio, você precisa disso, né? Aprender a colocar a mão na massa e fazer um pouco de tudo, até para você saber o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é errado. Eu, por exemplo, até estava te contando antes que eu crio conteúdo no Instagram, e para criar conteúdo no Instagram, você tem que saber de várias coisas. Você precisa saber sobre, sei lá, fazer uma arte, você precisa entender sobre o algoritmo do Instagram, você precisa entender sobre o que as pessoas querem, enfim, conhecer, como gravar um vídeo. E aí, para você contratar uma agência de marketing para te ajudar a fazer aquilo, se você conhece, é muito melhor. Porque aí você sabe dizer se ele tá fazendo um bom negócio ou não, se vai fazer sentido você contratar e pagar aquele valor. Então, para negócios é parecido, né? Quando você conhece tudo no começo, você sabe avaliar se você vai ter um bom funcionário ou um bom sócio até em algum momento. Total. Deixa eu te fazer uma próxima pergunta, assim. A gente sabe que a tua história é super legal. Você falou que começou a empreender com 18 anos, mas a gente viu até um vídeo teu que você falou de 15, 16 anos. Sim. Você já começou alguns negócios, Sim. Então você começou antes, Sim. né? Então você pode contar, assim, um pouquinho da tua história pra gente, voltar um pouquinho atrás. Claro. Bom, eu comecei a empreender cedo e eu tive uma história de vida um pouco diferente, né? Perdi minha mãe quando eu tinha 15 anos, ela faleceu de câncer. E logo depois, 2, 3 anos depois, meu pai se suicidou. E aí eu tive nesse grande desafio escolhas, né? Acho que todo mundo tem desafios, né? Então, a grande questão é como que a gente lidar com os desafios que surgem na nossa vida, né? Então, eu digo que 50% das coisas que acontecem nas nossas vidas dependem da gente e outras 50% dependem de fatores externos, né? Economia, família, saúde, enfim. Então, acho que a grande questão e o aprendizado que eu tive foi de focar nos 50% das coisas que dependiam de mim e agir da melhor forma possível de acordo com aqueles 50% que não dependiam de mim, mas que, né, acabavam nos afetando, né? Então, com isso, eu fui muito focado em empreender, assim, né? Eu desde cedo já tinha esse espírito de liderança, de equipes e tal. No colégio eu era líder de sala, no futebol eu era capitão do time, então eu já gostava disso. E aí eu fui basicamente estudar um pouco mais, né? E eu comecei a fazer curso do Sebrae com 15 anos. Então, quando eu fui fazer meu primeiro curso do Sebrae, o pessoal, sei lá, pensou que era um menor aprendiz, assim, né? Tipo, amigo, pega um cafezinho pra mim aí e tal. Deu assim, não, pega sim, não sei o quê. Daí eu comecei a sentar, daí eles falaram, mas não é estagiário?
veio fazer o curso também, ganhou a bolsa e tal. Eu disse, não, eu vim fazer o curso. Eu disse, e qual que é a tua empresa? A empresa dos teus pais e tal? Eu disse, bom, eu não tenho empresa ainda, mas estou aqui para aprender, para quando eu tiver minha empresa, saber gerir, né? Então, é o ponto também da gente não ligar para as opiniões externas, né? Então, fazer o que precisa ser feito e trazer isso para o consciente, né? Então, eu sempre fui muito executor, assim, né? Nesse sentido. Então, e daí, diante disso, com esses desafios, né? Com a perda dos meus pais, eu assim, cara, já não sei o que pode ficar pior, né? Então, eu vou arriscar em empreender, fazer as coisas que tem que ser feitas. E aí, obviamente, que eu trabalhei por muito tempo, né, como CLT. Comecei como office boy numa loja no centro de Florianópolis. E aí eu comecei, enfim, mas muito focado em, cara, vou aprender a pagar conta para quando eu tiver minha empresa. Vou aprender a preencher um cheque, que ainda existia cheque, para quando eu tiver minha empresa. Então, foi muito focado, assim, entendo que isso é uma etapa do processo. Não sei ao certo o que vai acontecer, mas eu sei que eu quero ter meu negócio, né? Então, foi muito no sentido de, poxa, que legal que eu tô aprendendo isso e fazer o que precisava ser feito, assim, sabe? Então, eu sempre tive essa good vibes, assim, né? No sentido de não ficar remoendo o que passou, se perguntando e se questionando de algo que não iria mais fazer sentido e trazer respostas. Então, eu fui muito nessa linha, assim. E aí, com isso, eu abri meu primeiro negócio. E ele foi uma ponte, né, para eu entrar no mercado de eventos, que era um portal de entretenimento, não entretenimento adulto, quer dizer, adulto sim, mas era um portal de agenda de entretenimento, né? Então, a gente divulgava programação de bares, restaurantes, teatro, cinema, que era o que tem hoje.com.br. Então, esse portal foi uma... Isso foi em que ano? Isso foi em 2007, que a gente abriu, 2007 para 2008. Então, eu tinha 17 anos ali. E eu comecei a trabalhar com eventos com 16 anos. E aí foi onde eu fiz meu primeiro evento e tal, né? O teu primeiro evento foi com o pessoal da escola, não foi? Meu primeiro evento foi com o pessoal do terceirão na época. E aí eu já tinha essa ideia do tipo, eu sempre reunia os meus amigos no meu prédio, assim, né? E aí e o prédio, né, começou a ficar pequeno. Daí eu convidava meio que o pessoal da sala, ia mais gente, já dava mais 100 e poucas pessoas, assim. E aí o síndico começou a ficar bravo, assim, bom, vou ter que levar para outro lugar, né? E aí quem eu não convidava ficava bravo também. E aí eu resolvi alugar um espaço, mas sem muita intenção, assim, era mais reunir os amigos e sempre sobrava um dinheirinho, assim, né? E pra mim, fazia muita diferença, assim, né? Então eu cobrava, sei lá, 10, 20 reais de cada um, era comida, bebida. E aí sempre sobrava, assim, vou fazer um outro maior e tal, e vou vender e vamos ver o que dá. E daí eu fiz um outro maior que era para ter umas 300 pessoas. E disse, já que eu vou alugar um espaço, vou consignar bebida. E daí eu chamei meus amigos que tinham uma banda, chamei meu amigo que era DJ. Os monitores do colégio foram seguranças. E aí... Os monitores eram seguranças? Eram seguranças. Todo mundo entrou. Todo mundo entrou no negócio, fui envolvendo toda a rede ali, né? E aí eu assim, vou fazer para umas 300 pessoas. E aí, no final... E daí eu não queria fazer uma festa normal, assim, né? Daí eu fiz uma pesquisa, era uma festa temática que se chamava Green White Party, né? Tipo, a festa do verde e branco. E aí nessa festa era para 300 pessoas, deu 600 pessoas e eu ganhei um dinheiro que... Caraca, eu nunca tinha visto esse dinheiro. Na época do vestibular ainda, assim, né? Assim, será que dá de trabalhar com isso, né? Será que alguém ganha dinheiro com isso? Eu já vi que sim. E daí foi aí que despertou esse meu interesse por eventos, né? Então, reuni meus amigos, coloquei toda a minha criatividade aqui em fazer algo diferente. E ainda ganhei dinheiro, e ainda ficam falando aqui de vestibular, vou estudar, ver o que eu posso fazer de eventos, né? Então, foi aí que deu o pontapé inicial de tudo. Que legal. Você era aquelas crianças, então, Lucas, que acordava cedo no final de semana para ver como é o nome daquele Pequenas programa? Empresas, Pequenas Grandes Empresas, Negócios. Grandes Negócios. Eu era essa criança. Tem cara de ser. Eu era essa criança. E gostava, assim. Sim. Aí tinha o Globo Rural,
o Globo Rural. Era a programação da criança, né? Eu sou do interior e lá era isso que a gente via também no final de semana. O Globo Rural e Pequenas Empresas Grandes Negócios. Exatamente. Mas você tem uma história muito legal, né? E, claro, você comentou, né? Desde o início, desde jovenzinho, já tinha essa coisa de liderança, de fazer acontecer. Mas, claro, teve toda a situação também da tua família, dos teus pais, né? Que certamente foi muito difícil. Mas teve algum ponto, assim, no meio da tua história, né? Que às vezes a gente escuta muito falar. A pessoa, ela chegou a um momento que ela estava passando fome, por exemplo. E aquele ali foi o ponto, olha, nunca mais eu vou passar fome na minha vida. Que foi, tipo, o crucial, assim, a virada de chave, sabe? Sim. Teve algum ponto nesse sentido na tua vida? Ou realmente foi algo, não, desde novinho eu estava ali, eu queria, e as coisas só foram acontecendo? Não, teve esse ponto, sim. E foi bem nessa linha. Na verdade, eu decidi ser empresário, né, de uma forma ainda lúdica, mas quando eu tinha 9 anos, quando eu vi uma reportagem do Ike Batista, que o dinheiro que ele tinha dava de colocar carrinho em supermercado e atravessava a ponte Rio-Niterói. Disse assim, porra, o que esse cara faz? Disse, empresário. Então, quero ser empresário. Não sei o quê, né? É isso. E aí, logo depois que minha mãe faleceu, meu pai entrou em depressão. E aí, eu tenho mais 2 irmãos mais velhos. E eles moravam fora já, né? Com seus respectivos namorados, assim. E morava eu e meu pai. E foi bem nessa época do terceirão, assim. E teve uma época que meu pai sumiu de casa. Ele saiu de casa e não voltou. Ele ficou 10 dias desaparecido. E nessa época eu não trabalhava, dependia dele pras coisas. Ele tava em depressão, já não tava trabalhando. E essa semana ali, pra mim, foi muito marcante. E talvez tenha sido essa grande virada, assim, né? Porque... Uma que eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus para ir pro colégio, então eu tive que ir alguns dias a pé. Eu morava em Coqueiros, que é um bairro bem próximo do centro, mas eu atravessava a ponte e vinha pro colégio. E aí acabou a comida em casa, tipo, literalmente assim. E aí eu lembro que os vizinhos, né, ficaram sabendo, enfim. Porteiro é sempre fofoqueiro, né? Sempre sabe da vida de todo mundo, porteiro, o porteiro, né? assim, não tô vendo. Aí perguntaram assim, não sei onde tá e tal, não sei o quê. Ele fala, tem que ir na polícia, dar queixa e tal. E aí eu lembro que ele comentou, e daí depois um 5º, 6º dia, assim, e eu sempre fui muito no sentido de não pedir ajuda pra ninguém, sabe? E aí eu lembro que surgiu uma cesta básica, assim, na porta da minha casa. Assim, cara, salvou muito, assim. E os seus irmãos? E meus irmãos, eu não pedi ajuda deles, assim. Você não avisou? Eles sabiam que que o meu pai não tinha mais voltado e tal, mas meio que estavam levando a vida deles e tal. E eu não comentei nada, assim, né, que eu tava precisando, nem nada do tipo. E aí eu lembro que daí uma coisa que eu pedi foi pra uma amiga que eu estudava na sala com ela, um emprego pra mãe dela, né? A mãe dela tem lojas aqui no centro, tem até hoje. E aí eu pedi pra ela me empregar. Assim, cara, pede pra tua mãe me empregar, de fazer qualquer coisa, eu faço. E na loja da mãe dela só tinha mulher trabalhando, né? Eram, sei lá, 20 e poucas mulheres. Ela assim, porra, minha mãe não contrata homem. Assim, tá, mas fala com ela que eu posso fazer qualquer coisa. Trabalho externo e tal, não sei o quê. Daí eu fui conversar, daí ela me contratou para ser office boy, né? E aí eu saía do colégio e trabalhava no período da tarde ali. Então esse foi o meu início no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a grande virada foi essa, assim, né? De realmente buscar fazer por mim e eu realmente passar fome nesse sentido, assim, cara, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida, assim, no sentido de tomar banho gelado, de passar fome. Então, não vou depender mais de ninguém, vou fazer por mim, né? Fazer o que precisar ser feito, seja o que for, assim, então... Sim. Então foi isso. E claro, olhando para tua história e olhando para o Brasil, assim, como um todo, né? A gente sabe que o Brasil tem bastante desigualdade e às vezes até é difícil, né? Ouvir uma história dessa ou passar por situações que a gente sabe que tem pessoas que passam até por situações piores e não ter aquele olhar de vítima, né? De, ai, meu Deus, mas por que isso aqui aconteceu comigo? Por que foi dessa forma, né? Como não olhar pro vizinho, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, Sim. né? Ah, não, mas fulano foi mais fácil, fulano não precisou passar por isso, por aquilo, né? Como é que você fez para não ter esse olhar de vítima, né? Essa coisa de, coitado, olha por tudo que eu passei. Como que você passou essa barreira, assim, de não deixar se... Isso pra mim, na real, essa nunca foi uma opção.
sabe? Não dava pra parar pra sofrer, né? E eu mesmo, por escolha, assim, eu acho que na vida a gente, por mais que todo mundo tem desafios, todo mundo tem, sei lá, tem gente que não conhece o pai, tem gente que não... Enfim, diferentes histórias, né? Mas a grande questão é o que a gente vai fazer com o que a vida tá fazendo da gente, né? E pra mim, não é... Em nenhum momento passou essa escolha do, tipo, ter o vitimismo, né? Por entender que, cara, o vitimismo não vai me dar o que eu quero. No sentido de alcançar o que eu quero. Então, eu vou ter que fazer realmente acontecer. E eu fui aprendendo que tudo que a gente faz... Hoje, a gente tá numa geração muito imediatista, né? Todo mundo quer retorno a curto prazo, um investimento que dê retorno para ontem, uma empresa, sei lá, uma startup que eu vou vender daqui a um ano por X milhões de reais. Acontece, mas são poucas, né? Casos, São exceções, né? São exceções. Então, hoje, tudo aquilo que a gente faz com consistência, eu fui aprendendo que, cara, tudo que eu fiz com consistência e com foco naquilo que eu queria chegar, as coisas aconteceram, né? Então, eu tive muito esse olhar de trazer a responsabilidade para mim, de fazer o que precisava ser feito, porque o único impactado seria eu, né? Então... Eu acho que tem um pouco a ver também, eu te complementando a tua resposta, né, sobre a tua vida, mas da maneira como você fala, dá pra ver que você, desde pequeno, tinha essa veia empreendedora, e não necessariamente empreendedora, mas assim, um perfil de uma pessoa que faz, sabe? Que faz acontecer. Só pelo fato de, desde pequeno, você ser líder de turma, isso às vezes mostra muito de uma pessoa ou de outra. Perfil, tipo, né? Tem as crianças que são aquelas que ficam no cantinho delas, que não são de muitos amigos, enfim, que não se desenvolvem. E às vezes, ao longo da vida, elas vão se desenvolvendo e se tornam uma pessoa que é totalmente diferente de quando era criança. Mas, na média, a pessoa, ela tende a seguir aquele caminho que ela tinha quando ela era menor. Então, acho que o fato de você, desde pequeno, ser uma pessoa que faz, só meio que te impulsionou pra você ser quem você é. Obviamente, a questão da superação, não tem nem o que a gente falar, né? Porque muitas pessoas passam por um momento desses e aí travam naquilo e realmente não conseguem sair do lugar e... quantas pessoas que eu já vi passarem por situações difíceis e aí a pessoa entra numa depressão. É muito difícil, assim, você passar por um momento de dificuldade de dizer, não, eu vou seguir em frente, independente do que tá acontecendo. Acho que, sei lá, 80% das pessoas que passassem pela situação que você passou, pelo menos por um ano da vida delas, iam ficar meio paralisadas, ainda mais sendo jovens, né? E você foi lá e conseguiu um emprego, assim. Então, eu acho que tem muito a ver com o teu perfil empreendedor. Até agora eu vou te fazer uma pergunta, não sei se vai ter uma resposta exata, mas... Como que você acredita que uma pessoa que não tem esse perfil empreendedor de fazer, sabe, realmente vou lá e coloco as coisas em prática, tem muitos sonhos, muitas vontades, ela pode mudar, virar essa chave para realmente se tornar uma pessoa fazedora, a pessoa que coloca tudo em prática, enfim, vai lá e faz acontecer? Eu acredito, Ana, que tem o perfil das pessoas, a gente tem que primeiro se conhecer, né? No sentido de... Eu investi muito em desenvolvimento pessoal, assim. Então, em cursos, fiz formação em PNL, né? De programação neurolinguística, de entender um pouco mais o nosso cérebro, de que forma que a gente pensa, de forma que a linguagem passa essa mensagem, né, para fora. Então, eu vejo que para todo perfil de pessoas... E eu falo que o empreendedor não é quem abre um CNPJ. Na minha visão, o empreendedor é aquele que tem a postura empreendedora de assumir o protagonismo da sua vida. E na minha visão, é uma questão de alguns passos, assim, né? Uma da pessoa se conhecer, ter esse autoconhecimento e para saber o que vai se exigir de si, né? Então, por exemplo, gerar conteúdo na internet. Se é uma pessoa mais introspectiva, isso vai ser um grande esforço. Talvez não seja ela a pessoa que vai aparecer nas câmeras, mas talvez ela possa fazer textos incríveis, talvez ela possa desenvolver de uma outra forma, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, eu acho que é o passo inicial para a pessoa entender o que faz sentido para ela, o que não faz. E a questão de ter uma postura empreendedora no sentido de assumir o protagonismo, assim, sabe? E não ser um espectador da vida, né? Então, eu vejo que, na minha visão, né, pelo que eu vejo, assim, de histórias com quem eu converso, tem empreendedores hoje de diferentes perfis, mas eu vejo que é muito uma questão de escolha mesmo, da pessoa trazer para o consciente
e dizer, cara, eu vou fazer isso. E hoje acontece muito as pessoas decidirem, né? Eu vou fazer isso. Só que acaba que não tem consistência, né? Acaba desistindo no meio do caminho, por não ter Tu tem que ter um querer muito mais forte do que o teu querer fazer tem que ser mais forte do que a tua melhor desculpa, né? De não fazer. Então, cada um vai ter que encontrar esse seu porquê, né? E tem várias formas de buscar esse porquê. Mas o propósito, né? Que todo mundo fala. Mas eu vejo que se a pessoa tem um autoconhecimento e faz uma escolha, ela realmente seguir esse passo, sabe? Porque hoje, como a gente tem muitas alternativas, do tipo, vou empreender, vou trabalhar no negócio, vou para a área A, B, C, a pessoa meio que fica, às vezes, até meio confusa, né? Com tanta... Mas a decisão tem que ser feita e aí, no meio do caminho, se não fizer sentido, vai mudando a rota, né? Mas fazer acontecer. Tem que ter um objetivo inicial para você ter um ponto de partida. Talvez realmente você precise mudar a rota e você precisa também ter muita força de vontade para sair da zona de conforto, porque é muito fácil a gente estar no quentinho. Eu tenho meu emprego, que eu ganho salário X, e eu trabalho tantas horas, eu vou para casa, eu chego em casa e eu faço o quê? Vou ver TV a noite inteira. Super normal, né? Porque beleza, você trabalhou o dia inteiro, você tá recebendo seu salário, mas você tem aquele sonho no fundo da tua cabeça lá que nossa, mas eu queria muito ter o meu negócio, eu queria fazer X coisa, ou eu queria um emprego melhor. Mas aí você não faz nada pra mudar. Pra isso acontecer. Por quê? Dá um exemplo muito prático, né? Em 2017, eu fiz uma viagem lá para os Emirados Árabes. E eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer na vida, assim, né? E aí, uma das coisas era saltar de paraquedas. Disse assim, cara, já que eu vou para Dubai, eu vou saltar de paraquedas lá. Daí veio a crença, né? Não, mas deve ser muito caro. Então, já tô indo. De repente, eu vou numa outra vez. Daí eu fui ver, assim, não era tão mais caro. Era, tipo, o dobro, um pouquinho mais que o dobro. Mas, é uma oportunidade única. E eu já tinha o consciente que eu queria fazer isso. E eu já tinha o consciente de quanto custava aqui para ver lá, né? Para ver se fazia sentido. E aí eu fui, agendei e fui saltar de paraquedas lá. E eu nem fiquei pensando em, ter medo. Ou, como é que vai ser a queda do avião. Então, assim, simplesmente comprei, agendei o dia, vi o horário que tinha que chegar e fui. Não fiquei raciocinando, pensando e tal, nesse sentido. E aí, depois que eu fui, postei e tal... Aí postei o vídeo na internet, aí um monte de gente, assim, veio falar comigo, assim, cara, é meu sonho saltar de paraquedas, não sei o quê. E aí eu comecei a dar umas respostas, do tipo, porra, legal, e quando que você vai? Não sei. Assim, tá, mas quanto custa pra ir? Não, daí a pessoa respondia, mas é caro, né? E assim, caro quanto, você sabe? Não, nem cheguei a pesquisar. Até porque eu acho que nem tem aqui, né? E assim, tem aqui, né? Tem aqui perto que dá que saltar. Então, o que eu falo assim, muitas vezes as pessoas têm o sonho do tipo, eu quero ter uma casa grande, tá? Mas como? Quantos metros? Ou de que forma? Em que região? Então, tipo, saltar de paraquedas, né? Poxa, esse é um sonho. E depende única e exclusivamente de ti. Quanto custa? Onde você quer fazer? Para realmente, poxa, X, R$1.000, R$2.000, R$5.000 para fazer a viagem, fazer isso. Se não é agora, planeja para daqui 1 ano, 2 anos, mas faz, Sim. né? Fica muito no campo dos sonhos, né? O pessoal não para e coloca no papel como que eu vou chegar, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso abrir mão aqui para de repente ter isso aqui lá na frente. Uma outra coisa, um outro exemplo legal meu pai, ele logo depois que tinha, né, Pequenas Empresas, Grandes Negócios e Globo Rural, tinha a Fórmula 1. Programação do final de semana. Tinha a Fórmula 1. E eu assistia a Fórmula 1 com meu pai desde pequeno. E o sonho do meu pai era ir em Interlagos assistir a Fórmula 1. E todo ano eu perguntava, assim, pai, esse ano que a gente vai? Ele disse, não, esse ano não, mas a gente vai no próximo. E assim a vida passou e meu pai faleceu e ele não realizou um sonho simples, né? Que poderia ter ido em São Paulo assistir. E aí eu até tenho essa questão da Fórmula 1, e aí todo mundo fala assim, tá, mas já foi, né? Assim, cara, não fui. Por que eu ainda não fui? Porque eu não queria ir numa arquibancada normal, eu queria vivenciar alguma experiência diferente na Fórmula 1, assim, né? E olha que engraçado, né? A gente lançou o Empreende Brasil Club esse ano, e esse ano a gente vai na Fórmula 1, e a gente vai participar de um programa lá de conhecer os bastidores, vai conhecer mais do negócio, falar com o líder de equipe, conhecer os boxes, e ainda assistir também a Fórmula 1. Então, X anos depois, mas eu tinha muito claro pra mim que eu, cara, não quero comprar por comprar. Quero ir para viver uma experiência diferente. Uhum. Se não for dirigir um carro, que possa ser uma experiência diferente. E esse ano que a gente vai realizar. Então, tô bem contente com isso também. E esse é um ponto, né? Falta estratégia,
quando a gente olha, assim, na nossa vida, na vida das pessoas. Mas quando a gente fala também de empreendedorismo, também falta estratégia, né? Não é à toa que a gente tem tanta empresa no Brasil, microempresa, que não dura ali, nem não passa do primeiro ano, né? E quando você vai olhar um pouquinho mais profundamente, você vê que um dos principais pontos é estratégia, né? A pessoa vai lá, abrir um negócio, mas não sabe direito como é que vai fazer, como é que é o mercado, né? Claro, a gente sabe que tem muito empreendedorismo por necessidade, principalmente agora na época da pandemia, mas também teve esse boom, né? De, vou virar empreendedor, vou largar meu trabalho. O pessoal não parou realmente para pensar, você tem um perfil para empreender? Sim. De fato, faz sentido isso aqui na tua vida, né? E como falta essa estratégia, esse plano, né? Vou escrever aqui no papel como é que vai ser, aonde eu vou chegar, quanto tempo que eu preciso trabalhar, quantas horas que eu vou precisar trabalhar, porque às vezes o pessoal tem essa visão que vou sair aqui do CLT, vou virar empreendedor, vou trabalhar 3 horas por dia, vou ficar milionário. Acha que é fácil, né? Que é simples. Tem muito essa falsa percepção, né? E eu vejo isso no sentido de... eu vejo que a gente tem, por exemplo, muitas pessoas que, poxa, eu sei cozinhar, cozinho muito bem, vou abrir um restaurante. E a pessoa não sabe que o cozinhar do restaurante é um dos detalhes, né? Que é muito importante, mas tem que ter a gestão de pessoas, o marketing, gerenciar custos. E a própria educação no Brasil hoje, né? Ela é muito voltada para você ficar na média, né? Então, eu vejo que falta mais clareza e da pessoa realmente... as pessoas, de um modo geral, elas não planejam tanto, né? Às vezes elas saem fazendo sem ter realmente esse conhecimento mais profundo. Não que um chefe de cozinha ele não possa ter um restaurante, ele pode, mas ele tem que ter outras pessoas complementares, ele tem que tá no nível do consciente isso, né? Eu digo que quando a gente vai fazer algo que a gente nunca fez, tem coisa que a gente não sabe, né? E aí eu disse, putz, nem sabia que eu não sabia disso, né? Então, quanto mais a gente tiver clareza de coisas que a gente não sabe, mais a gente vai conseguir planejar, organizar, e por isso que é importante ter especialistas com a gente, né? Então, na medida do possível, não necessariamente contratar, mas convidar algum amigo que possa te dar uma consultoria, que possa te abrir um pouco a mente. E as pessoas, de um modo geral, tendem a pedir opiniões de quem é próximo, né? Da família, dos amigos, e às vezes são pessoas que não fizeram o que você quer fazer. Não são exemplo, né? Não são exemplo que você quer ter, que tem um monte de medo e crenças limitantes. Vão jogar um balde de água fria. E você acaba colocando o teu sonho na mão dos outros, que não é porque eles não fariam que você não vai poder fazer, né? Então, a importância de perguntar para quem sabe, perguntar para quem já fez, realmente muda a história do jogo, né? E às vezes até arriscar mesmo sem alguém ter te dito que você tem que fazer aquilo. É engraçado quando não é propriamente empreender, mas quase isso. Quando eu trabalhava numa empresa CLT, na Stone, talvez você já tenha ouvido falar, uma empresa de maquininha de cartão. E era funcionária lá, vendedora, então vendia maquininha de cartão de loja em loja. E quando eu decidi migrar para assessoria de investimentos, que na assessoria a gente é autônomo. Então, você realmente faz o teu salário, você não tem um fixo, você não tem nada. Então, se você não tiver uma carteira de clientes, você não recebe, você não ganha dinheiro. E quando eu falei isso, por exemplo, para minha família, que é muito mais conservadora nesse sentido, meu pai, por exemplo, é funcionário público. É muito difícil para as pessoas, assim, que estão nesse meio, funcionário público, ou que sempre trabalhou em uma empresa, te dizer assim, vai, Ana, se joga. Porque não é a realidade daquela pessoa. Ela não viveu essa experiência, não viu alguém dar certo naquele sentido. Então, ninguém me disse naquele momento, Ana, se joga. Vai lá, você vai no começo ganhar R$1.000 só pra você pagar as suas contas, você vai dar um jeito e depois vai dar certo. É muito difícil pra alguém te apoiar nesse sentido. E aí, eu precisei tirar de mim e falar, não, eu vou porque vai dar certo e eu vou fazer dar certo. Então, às vezes é isso também. Se você acredita em alguma coisa, ou em alguma ideia, em algum projeto, você tem que fazer. E talvez vai dar errado. Aí você tem que voltar, revisar a rota, talvez você vai perder dinheiro, né? O mais legal, Ana, dessa tua fala é assim, a gente não tem garantia que nada vai dar certo, assim, né? Mas quando a gente entende e aprende a diminuir riscos, então, por exemplo, poxa, eu vou fazer uma escolha e vou sair do CLT e vou para um trabalho autônomo, vou empreender por mim mesmo. Se tudo estiver claro no cenário do tipo, cara, na pior das hipóteses eu vou conseguir R$1.000, ou na pior das hipóteses eu vou ficar 1 mês, 2 meses sem receber, você consegue ter ações que vão te ajudar a diminuir aquele risco e testar, né? Então,
quando a gente tem clareza de algum risco, né? Tipo, poxa, o pior que pode acontecer é isso. Estou disposto a correr esse risco, aí e realmente fazer acontecer. O ruim é quando a pessoa, assim, pô, vou fazer um restaurante, vou pegar empréstimo, eu vou pegar minhas economias, vou fazer empréstimo, vou vender Sim. meu carro, vou refinanciar, e aí coloca todas as suas energias naquilo ali, né? E se não der certo, então o risco ali é muito grande, né? Então, trazer para o consciente o que de pior pode acontecer e diminuir risco das mais variadas formas possíveis, né? Eu peguei um Uber um outro dia enfim, o motorista do Uber tava me contando a história dele. E ele me falou que antes da pandemia, ele e a família dele decidiram vender os carros deles, que eles tinham, tipo, van escolar, assim, Uhum. ou para evento, alguma coisa nesse sentido. Venderam todas as vans da empresa e abriram uma pastelaria, uma ou duas pastelarias. Uhum. E aí, logo depois que eles abriram a pastelaria, veio a pandemia. Uhum. E aí, eles ficaram fechados 2, 3 meses, tipo assim, perderam todo o dinheiro que eles investiram, que era, enfim, nem sei quanto. E aí, ele teve que enfim, reinventar. Aí, tinha um carro ainda, começou a trabalhar de Uber pra meio que pagar as contas. E a esposa dele conseguiu um emprego, enfim, estavam se reinventando. Mas assim, foi realmente, eles apostaram todo o dinheiro deles em um negócio. Então, não teve certo e errado, né? Na pandemia, ninguém Sim. esperava que fosse Sim. acontecer. Então, a gente sabe que muita gente quebrou na pandemia. Mas é questão de gerenciamento de risco. Às vezes, se você pensa em começar um negócio, você pode começar com um negócio menor, Uhum. não investir todo o teu dinheiro. Até investimentos tem um pouco disso, Sim. né? A gente nunca vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, se a gente tiver uma certa gestão de risco, com certeza tem uma chance maior de ter sucesso. E se der errado, você tem como recomeçar. Porque o difícil é não ter como recomeçar. Sim. Tem até aquela frase, né? Não coloque todos os ovos numa cesta, não tenha só uma cesta e não tenha só ovos, né? Então, é bem isso, é Sim. diversificar e não colocar todas as energias em uma única coisa que, quando tu tem diversificação, tu fica mais seguro no mercado, né? Que às vezes é meio volátil. E, e acho que não só quando você está começando, né? Mas quando, no teu caso, por exemplo, você já tem empresa, você já está consolidado. Se olhar para o cenário e pensar, ok, já estou bem aqui no mercado, mas o que pior pode acontecer? Né? Porque na pandemia, eu vi muito isso de empresas que estavam consolidadas. Até vi uma notícia que eu fiquei muito impressionada na época. Era um restaurante familiar, já tinha mais de 40 anos naquela determinada cidade. E deu 1 mês, 2 meses de pandemia, o restaurante quebrou. Mas como é que um restaurante que está há 40 anos, de família, não conseguiu segurar 2 meses de pandemia? Né? Então, como falta realmente estratégia, como falta ali no meio do caminho, está sempre avaliando, ter ali uma opção, né? Um plano B, Ter caixa, uma reserva de emergência. uma reserva. Sim. Né? E eu vejo muito que hoje, acho que mais do que nunca, o consolidado ele não existe, né? Ainda mais hoje um dos principais negócios nossos era muito vinculado a eventos. A gente ficou 2 anos sem poder fazer eventos, né? Então, pra gente também foi bem desafiador e traz até um receio no sentido, justamente, né? Não podemos mais ficar dependendo de uma única coisa. E acho que a estabilidade, ela não existe, assim, no sentido de... O mercado, ele é tem tantas variáveis, né? Então, riscos de guerra, risco de uma nova epidemia ou pandemia. Então, hoje, eu acho que, né, vocês trabalham também com essa parte do investimento, como é importante ter essa visão de reserva de emergência, uma coisa um caixa não complementar o outro, né? Às vezes tem pessoa que tem 2 lojas, né? Uma dá dinheiro, outra não dá dinheiro. E daí a que não dá dinheiro... A que dá dinheiro acaba pagando as contas da que não dá dinheiro, né? Então, às vezes por ego, às vezes por, enfim, infinitas coisas, né? Então, acho que a importância de tomada de decisão, tomadas de ações conscientes e inteligentes, né? E o mundo está mudando muito rápido, né? Vira e mexe, você tem ali uma inovação, uma empresa nova que surge e aquela outra empresa já para de fazer sentido. Você pega exemplo de, por exemplo... turismo, né? Antigamente você ia viajar, sei lá, e comprava um pacote de viagens na CVC, por exemplo. Hoje a gente já vai na internet, já compra direto. Então, tem que ficar de olho nisso também. Tem. Né? Já meio que se precipitar, o que pode acontecer? Quais são as possíveis inovações que vão surgir e que talvez me tirem aqui do mercado? Então, tem que estar preparado para tudo, né? Exato. Até falando em viagem, tem uma história engraçada. Eu fui pro Egito em 2019.
E país muçulmano, vocês já foram para país muçulmano? Não. Não. País muçulmano, de um modo geral, não tem muito furto, roubo, essas coisas assim, porque a religião muçulmana ela é muito forte, né? Corta o seu Corta mão, o braço. né? Corta a mão se roubar e tal. Só que lá eles são muito expert em dar, obviamente não generalizando, né? Mas quem trabalha às vezes com comércio de rua e tal, muito de tirar a oportunidade, tirar vantagem, né, dos turistas. Então eles são muito conhecidos em dar golpes, né? E eu fui para o Egito já sabendo disso, consciente, porque eu já tinha ido, né, Marrocos, outros países muçulmanos também. E foi engraçado que eu fui, cara, eu quero me desafiar e não cair em golpes. Então, em negociar e tal, porque lá, quanto que é esse copo? É 10. E na verdade esse copo custaria 1, se fosse um local. E aí tu tem que negociar, não, 10 é muito caro, então 5, 4, daí tu vai embora, daí ele vai atrás de ti, não, vamos fazer o que tu quer. Daí no final da conta tu paga 3, mas depois de 5 minutos, 10 minutos pra negociar um copo, sabe? Às vezes te vence até pelo cansaço. Assim, cara, tudo bem. E se tu não leva, eles te acompanham na rua, mas não vem, vamos, não sei o que, leva pra ti. Então é o cúmulo da persistência, né? Tipo, exemplos de persistência. E aí tem um golpe no Egito que é o seguinte, eu já tinha lido isso na internet, que era assim, tu vai fazer um passeio de camelo, vai até as pirâmides e tal, e aí tu pegas, quanto que sai o passeio de camelo? O passeio de camelo. Então, passeio de camelo até as pirâmides sai $30. Disse, não, $30 é muito caro, daí tu negocia, vai lá, paga 15. Aí, $15, vai até a montanha, tira foto e tal, esse é o passeio, beleza. Aí você vai, faz o passeio, anda ali, sei lá, 30 minutos de camelo no deserto, chega nas pirâmides, bate foto e tal, e daí ele pede pra te descer. Disse, agora acabou o passeio. Agora tem que voltar, né? Não, pra voltar são $100. Uma boa técnica. E assim, não, mas a gente combinou não. O que a gente combinou foi que a gente viria de camelo, que a gente vinha até aqui e tirava foto. Em nenhum momento a gente falou que a gente voltaria. Meu Deus. Mas assim, não, mas é meio óbvio, não. O que foi combinado é isso. E até é engraçado pra ver, por exemplo, a importância de um contrato, né? Um contrato de negócio. Às vezes o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Né? Então, um contrato que prevê uma saída, né? Porque quando vira sócio, só prevê as coisas boas, né? E se der errado, né? Sim. Então, isso gera vários insights. E daí, isso eu já sabia. Assim, bom, essa eu não vou cair. Então, o que eu fiz quando eu cheguei lá? Negociei lá, paguei, sei lá, acho que $10. Disse assim, tá, então eu vou sair daqui, eu vou lá, bato foto, não vai me cobrar mais pela foto, e eu volto com o mesmo camelo. Sim, é isso mesmo e tal, não sei o quê. Daí era, sei lá, 30, daí eu assim, tá, então eu vou pagar $10 por esse passeio. Combinado? Aí beleza, eu fui, disse assim, bom, essa eu já não caí, né? Venci, pensei. Aí eu fui lá, bati foto e tal, nas pirâmides, daí eu voltei. Daí no que eu voltei, eu fui pagar $10 lá. E dele assim, não, é 30, mas eu faço por 20. Ele disse, não, mas eu combinei 10. Ele disse, mas com quem tu combinou 10? Com um carinha que tava aqui de vermelho. Mas quem? Não tem ninguém de vermelho que trabalha aqui. Ele disse, não, o carinha disse, não, é eu que trabalho aqui só. E daí o carinha tinha sumido, se escondido. Ele trocou de roupa. E não tava mais lá, daí eu tive que pagar 20. E assim, cara, eles venceram. Droga! Tu achou que tava por cima? Pensei que eu tava por cima, cheguei lá, Arrasando. paguei $10. Não, agora é 20. Disse, mas por que dobrar? E aí foi essa. Olha só quantas Nossa. táticas eles têm, né? Não, E o quanto que a gente aprende no sentido de Sim. negociação. De ter jogo de cintura e tal. Isso é pra vida também. A gente Muito. precisa de muito jogo de cintura pra vida, pros negócios, né? Pra fazer as coisas funcionarem. Até entrando assim nesse ponto, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou, assim, das pessoas que estão começando, das pessoas, enfim, de você superar algumas dificuldades para começar a empreender. Mas e uma pessoa que já tem um negócio, como que ela pode potencializar o negócio dela? Se você pensar algumas dicas, algumas ideias. Mano, é legal que assim, hoje se a gente for olhar, todo empreendedor, a gente tem 5 etapas do empreendedor. A gente tem o empreendedor, no caso, que ele é empregado, e aí ele tem a vontade de empreender, então ele já começa a empreender, ele é um empreendedor. Depois tem um empreendedor que ele abre um negócio e aí ele vira um autoempregado. Por quê? Porque o negócio depende dele. Então, tipo, ele que abre, ele que fecha, ele que faz isso e tal. E aí a gente tem alguns outros níveis, né? Que é o empreendedor um pouco mais gerente, então tu já tem uma equipe, mas tu ainda gerencia essa equipe e tal.
Tu tem um empreendedor que daí já é um diretor, que daí, poxa, tu já tem um gerente, então tu dirige mais, então tu já tá num nível que a empresa já não depende tanto de você, os projetos já andam sem você. E a gente tem um empreendedor, depois, no caso, o investidor, né? Que começa a olhar o negócio como investimento. Então, poxa, isso tá me dando ROI, isso não tá, isso faz sentido, isso não faz sentido. Vou cortar aqui, vou cortar ali. E já não precisa mais colocar tanta mão na massa. Não tá mão na massa, não tá na operação. Ele tá sempre olhando o negócio macro, então olhando oportunidades. Vamos fazer uma aquisição de uma empresa lá, ou vamos abrir esse nicho aqui. Então, esse nível é um pouco mais de investidor nesse sentido. E o empreendedor, que a gente fala que é o cara que começa daí, já tem esse negócio andando, já tem ele rentabilizado com esse olhar de investimento, e ele começa a pensar em outros negócios, né? Então, tipo, eu vejo que o empreendedor, ele tem essas etapas. E o legal hoje, acho que grande parte dos empreendedores, eles param no primeiro até o segundo nível e param ali, né? Porque é muito difícil de desenvolver. Então, acho que essa questão de se desenvolver como um bom líder, de ter esse olhar estratégico, de ter clareza do tipo, poxa, quando a gente traz para o consciente, né, voltando a falar disso, que existem 5 níveis de empreendedores e que você está no nível 1, ou 2, ou 3, você traz para o nível consciente do tipo, poxa, eu estou nessa etapa aqui, então beleza, o que eu preciso fazer para essa etapa outra, né? Então, tu tem que desenvolver lideranças, tem que desenvolver equipes, você tem que começar a diversificar. Então, você começa a trazer para o consciente aquilo que tu precisa fazer. E se você não tem competência, você pode contratar essa competência de alguém que vai te somar, ou você pode desenvolver essa competência também, né? Então, eu acho que para quem está nesse nível de negócio, né, iniciando esse negócio, é ter essa clareza de qual que é o seu próximo nível, né? E estar em ambientes onde as pessoas te puxam para cima, né? O empreendedor, às vezes, ele fica muito focado, às vezes ele é meio solitário, se não tem sócio, e às vezes se tem sócio fica muito limitado ali, e muito limitado, às vezes, a família e colaboradores, né? Então, dificilmente sai do ciclo para ver outras... até por isso que a gente criou o Empreende Brasil Club, assim. Eu ia falar disso, faz todo sentido. O clube, o Empreende Brasil, ele vem muito no sentido de... ali a gente tem uma dinâmica que a gente chama de Rock City, que cada um traz uma dor do tipo, eu tô com um problema de contratação. Então, tô tendo problema de contratar e tô contratando errado. E aí, todos os membros do clube, mais mentores, vão dar várias dicas pro seu negócio focado nisso. E coisas que eles já viveram, né? Então, tipo, como tem empreendedores de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, ali a troca é muito legal, né? Porque todo mundo já viveu aquilo ali ou vai viver. Então, essa troca com outros empreendedores, ela é muito importante, né? Porque aí tu traz para o consciente do tipo, poxa, tem solução, eles fizeram isso através de um aplicativo, através de um sistema, através de uma nova área, né? Então, até modelos de gestão de pessoas hoje, né? Tem formatos de squad, tem aquele formato um pouco mais horizontal, tradicional. Isso muda bastante as entregas, né? A estratégia da empresa. Para você subir de nível, vamos dizer assim, dentro do empreendedorismo, você precisa buscar se desenvolver. Exato. E para você aprender nesse ramo, a melhor forma é encontrar pessoas que já passaram por aquele caminho. Exato. Que é o caso, às vezes, do mentorias, consultor. Então, são coisas que... consultor é importante cuidar no sentido, às vezes, é um consultor que tem muita teoria e pouca prática, né? Então, faz sentido. Então, o livro, o caderno e a planilha aceitam qualquer coisa, né? Mas a vida prática, a gente sabe como que é. Então, acho que é ter esse olhar no sentido de ter referências e falar com quem já fez o que você quer fazer. Né? Tem muito disso, né? Que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Né? Tem isso também. Essa frase famosa. E, de fato, como é importante a gente ter pessoas ao redor que já trilharam esse caminho, até para servir como motivação, né? Porque às vezes você tá ali num ambiente, um ambiente familiar, que ninguém tem essa visão, que ninguém tem esse olhar, né? Empreendedor, que o pessoal já é um pouquinho mais conservador, já preza muito mais por segurança. Isso tende realmente a te deixar um pouco mais, poxa, será? Será que é isso mesmo? Será que faço? Não? Então, como é importante, dentro das possibilidades de cada um, buscar experiências para ter acesso a esse tipo de pessoa, acesso a pessoas que já fizeram aquilo que você pretende, ou acesso a lugares, essa coisa até de ter meta, de ter sonho. Qual é a casa que eu quero ter? Ir lá e olhar para aquela casa. Exato. Né? É realmente
e aos pouquinhos tentando se colocar nesse ambiente. Acho que acaba servindo muito de motivação, Total. né, pra gente continuar. Total. Hoje eu sou muito materialista no sentido de trazer pro palpável Tangível. aquilo que eu quero, né? De tangível. Então, mural... Aquele mural dos sonhos, assim, o bota mural casa, dos sonhos, carro. que às vezes é meio lúdico, mas, poxa, pra mim super funciona. Assim, cara, por que eu tô acordando tão... Ah, pô, beleza, é pra isso. Quais são as próximas viagens que eu quero fazer? Então, tipo... Então, ter isso realmente e não ficar no sonho é muito importante pra ter um porquê, né? Seguir em frente. E não só um porquê do tipo viver, mas, quer dizer, sobreviver. Ter um porquê de viver, né? Sim, De sim. conquistar, seja bens materiais, seja Sim. experiência, enfim. E essas pequenas coisas, às vezes a pessoa não tem condição, de fato, em frequentar um determinado ambiente onde, por exemplo, né, eu estava comentando mais cedo ali de restaurante. Às vezes eu não tenho condição de frequentar um bom restaurante que eu vou ter uma experiência XY que vai me agregar. Ou às vezes não tenho condição de frequentar um curso, um evento, uma palestra. Mas se eu conseguir moldar o meu ambiente Uhum. com aquilo que eu tenho acesso, então, eu acordar de manhã e eu olhar, a primeira coisa que eu olho é aquele meu quadro dos sonhos. É aquela ali é a casa que eu quero ter, aquele ali é o carro que eu quero ter, é ouvir aquela música que vai ser motivadora. Então, tentar moldar o máximo possível o ambiente para que sirva de motivação, né? Para que você se lembre todos os dias o porquê que eu tô fazendo isso aqui, porque eu acordo às 4 da manhã, Exato. por que eu trabalho tantas horas por dia. Então, é muito importante, né? E eu trazer para o consciente, né, Su? Então, acho que o planejamento e ter esse olhar, claro que se hoje ainda mais, né, com tudo mudando da forma como tá, é difícil, tipo, onde exatamente você quer estar daqui 5 anos, qual que é o planejamento estratégico da tua empresa daqui 5, 10 anos. Hoje ficou mais difícil porque as coisas mudaram muito rápido, né? Esse planejamento tu pega e joga fora, né? Porque eu acho que hoje a gente aprendeu na pandemia a fazer planejamentos mensais, né? Porque, tipo, putz, será que vai estar aberto ou será que vai estar fechado, Sei. né? Vamos semanal e mensal na pandemia, né? Então, hoje as coisas são muito dinâmicas. Mas ter esse olhar do porquê, né? Você tá fazendo isso e entender que, cara, a vida é uma só, né? Então, se você não realizar agora e fizer acontecer Sim. agora, vai fazer quando? Sim. Né? Então... E eu acho que tem que ter, até aprofundando e olhando um pouquinho mais para o assunto de dinheiro também, buscar aquele meio termo, que eu acho que é o difícil. Porque a gente tem aquelas pessoas que, só se eu vivo uma vez, não sei se eu vou morrer amanhã, então vou viver agora, fazer tudo o que eu quero. E tem aquelas pessoas que também, não, daqui a 5, 10 anos eu vou ter, então vou passar esses 5 anos agora só trabalhando, fazendo e não tendo vida, né? Não ficando com a família, não fazendo uma viagem, não realizando um sonho que, de repente, já consegue realizar. Então, você conseguiu achar esse meio... Eu sei que é difícil, mas você conseguiu achar esse meio termo? Sim. Sim, até porque, assim, hoje... Eu tive uma época que eu era muito workaholic, assim, né? E acho que é uma etapa do empreendedor. Então, porra, às vezes não sei se vou ter grana mês que vem para pagar já a equipe, então acho que são etapas, né? Mas à medida que tu vai subindo o nível do empreendedor naquela etapa, tu vai conseguindo ter escolhas mais inteligentes, né? Então, eu acho que hoje a mensagem também que tem que ficar é curtir a jornada. Então, se tiver que passar a necessidade de passar perrengue, digamos, de virar o final de semana estudando ou trabalhando, curte esse momento, sabe? Então, eu sempre fui muito no sentido de curtir o momento e curtir a jornada. E quando é algo que a gente gosta, parece que nem é trabalho, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, às vezes tem que até pedir pra parar e trabalhar. É verdade, nem sabia que eu tava trabalhando. Né? Então, acho que curtir a jornada vai ser um facilitador e buscar ter esse equilíbrio, né? Que é desafiador. Sim. Às vezes vai ter semana que vai ser um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Mas são períodos, etapas e entender, né? No longo prazo, curtir essa jornada da forma como precisa ser feito. Antes de a gente ir para a última pergunta, né, porque a gente está quase chegando no tempo, acho que tem essa questão de você também encontrar uma coisa que você goste um pouco, porque às vezes a gente fica buscando a profissão que a gente ama, ou tipo, nossa, eu preciso estar muito realizado fazendo aquilo, mas assim, no fim das contas, trabalho é trabalho. Sim. E nem sempre vai ser 100%, nem sempre você vai amar. Não, eu amo meu trabalho. Mas, assim, tem dias que eu acho um saco fazer o que eu tenho que fazer. Sim. E tem dias que eu tô adorando fazer o que eu tenho que fazer. Porque são dias, são fases. A gente somos seres humanos, né? Então, mas assim, eu lembro que no meu emprego anterior,
eu não suportava fazer o que eu fazia. Era uma tortura pra mim. Então eu sabia que eu nunca ia conseguir ser boa naquilo. Eu lembro de conversar com um amigo meu e eu falar pra ele, nossa, eu quero sair desse emprego e quero talvez me mudar pra um outro país. Minha ideia era ir pra Austrália. Uhum. Eu e meu namorado, a gente chegou até a fazer a união estável pra gente poder ir pra Austrália, porque a gente queria ir embora, porque não tinha jeito aqui. E eu tinha essa frustração, assim, de não ser feliz. E falava, cara, eu não vou ganhar dinheiro aqui, porque eu não consigo trabalhar nesse lugar. Eu quase odiava, assim. Então, quando você tá num ambiente desse, é muito difícil você conseguir crescer e se tornar muito bom e realmente dar certo. Agora, se você encontra uma profissão que talvez você não ame, mas você goste de fazer e te dê um certo prazer, aí é muito mais fácil de você buscar evoluir, enfim. Tem aquelas pessoas, né, que são as poucas, que encontram aquilo que amam, que elas são mega realizadas, mas na média você tem que encontrar uma profissão que você goste, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente ir pra última, que é, o quanto você acha que isso influencia, assim, a gente gostar do nosso trabalho, e até que ponto que a gente tem que buscar isso ou fazer o que tem que ser feito? Eu vejo, Ana, que... eu vejo que a gente tem que buscar algo que realmente a gente gosta, porque senão a gente vai viver sempre esperando a sexta-feira, sempre esperando o final do dia, e não vai curtir essa jornada porque não é algo que faz sentido, né? Então, eu acho que hoje, com tantas oportunidades que a gente tem, se a gente trouxer para o consciente o que a gente quer, eu tenho certeza que a pessoa vai conseguir. Se é entrar no mercado de investimentos, se é entrar, enfim, em qualquer mercado que seja, a gente hoje tem os caminhos e tem todas as ferramentas possíveis para fazer isso acontecer. É muito mais uma decisão de sair do quentinho, né? Sair da zona de conforto e realmente buscar. E saber que vai ter que pagar um preço, né? Porque se é algo que... Hoje você está em algo que você não gosta, mesmo, e aquilo te faz mal, não faz sentido continuar, né? Então, às vezes, vai ter que dar um passo para trás para talvez reiniciar uma carreira. E hoje a gente vê muito transição de carreira, né? Até a própria imersão que a gente faz no Beto Carreiro. Muita gente também que quer fazer transição de carreira. Mas eu vejo que quando a pessoa se dedica, ela acaba estudando tanto, se dedicando tanto para aquilo que ela fez, a transição de carreira, que os resultados começam a surgir mais rápido, né? Então, ela é um profissional melhor, enfim. E hoje, se for parar para pensar, praticamente tudo dá dinheiro, né? Então, se tu quer vender pipoca, dá dinheiro. Tudo Porra, dá dinheiro. Tem um monte de gente que tem, sei lá, inúmeros carrinhos de pipoca, exportam para o Brasil inteiro, marcas. Então, acho que é tudo uma questão de realmente buscar gostar e se tornar, talvez não o melhor e não o mais barato, mas se tornar diferente, né? Uhum. Então, seja o profissional que você for, seja a empresa que você for, buscar ser diferente, né? Então, ter esse diferencial que vai ser, às vezes, ter sabores diferentes, que vai ser uma localização diferente, que vai ser uma experiência diferente naquele ambiente. Ou só se apresentar de maneira diferente. Eu ouvi uma história, eu acho que foi em algum podcast, de enfim, o cara, ele falou que ele era do marketing digital, e aí a mãe dele falou pra ele um dia, então eu gosto muito de limpar a casa. Eu sou muito boa nisso, né? De limpar a casa, enfim. Muito dona de casa, né? É boa nisso, realmente. Fazem isso muito bem. Mas eu queria monetizar isso de alguma forma. Será que não tem alguma forma de monetizar com a internet? E aí ele falou pra ela, não tem jeito. Não tem como você ganhar dinheiro com isso. E aí depois teve uma outra, acho que... Não sei se foi uma dona de casa ou uma empregada doméstica, que começou a postar conteúdo na internet, limpar a casa, e aí começou a ter sucesso e, sei lá, ou fechar a agenda dela, ou começou a ganhar dinheiro com isso, ou vendeu até um curso ensinando como você limpar bem a casa. Porque, no fim, na internet, todo mundo quer comprar. E vai se identificar de alguma maneira com aquilo. Acho que a Su me mostrou o Instagram também, de uma empregada doméstica. Nossa, ela postava lá na internet e lotou a agenda, não foi? Sim. Ela cobrava ali uma diária dela, R$300. Você ia tentar marcar, você só conseguia para 2 meses depois. Então, tudo tem, né? No tudo dá dinheiro. Eu acho que parte do autoconhecimento, que eu gosto de fazer. E aí, realmente, focar e fazer o negócio dar certo. E agora, imagina se ela... E aí que começa, né? Então, poxa, só tem agenda para 2 meses para frente. Agora, imagina ela... abre um curso e começa a ter a equipe dela, onde ela paga talvez 200, cobra 300, sobra 100, né? Claro, encargos, tudo. E aí que começa talvez uma empresa de terceirização de limpeza, né? Então, se ela tiver isso pro consciente, né? Se ela continuar se desenvolvendo, ela vai poder escalar isso muito mais, né? Não, então... de fato.
tudo dá dinheiro hoje em dia. Tudo dá dinheiro. Acho que é ser diferente e fazer, né? Testar, medir. E acho que a grande questão é o conceito de startup, né? Testar rápido e errar barato. Então, se for para errar, erra barato, não perde muito tempo, não investe tanta energia, testa rápido e erra barato. Então, com isso vai subindo o nível, né, de consciência e validando o produto, o serviço, enfim. E eu acho que tem muito também do ser autêntico. Porque às vezes as pessoas, elas começam um negócio, principalmente na internet, copiando o outro. Né? E quando você é autêntico, ninguém é igual. Exato. Então, só o fato de você ser autêntico, aquele teu produto já vai ter uma diferença. Né? Traz a sua verdade, né? Ninguém consegue ser você. Né? Exatamente. Então, acho que esse acho que é uma grande mensagem, porque muitas pessoas tentam copiar outras receitas que já deram certo, né? Mas deram certo porque foram autênticos, né? Sim. Então, trazer a nossa autenticidade para isso. E Lucas, só mudando um pouquinho de assunto, tem uma pergunta, antes da pergunta final, tem uma pergunta que eu quero fazer. Nessa tua jornada, né, você saiu lá de uma jornada que você passou por dificuldade, sem dinheiro. Quando você começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, né, dinheiro entrando de verdade, começou a ver ali os números aumentarem ali na conta bancária. Você conseguiu lidar bem com isso? Conseguiu fazer uma boa gestão? Porque uma coisa que a gente vê muito, você já deve ter ouvido algum caso, fulano ganhou 30 milhões na Mega Sena, deu 2 anos, perdeu todo o dinheiro. Sim. Até estava vendo semana passada uma notícia que perguntaram, mas o que você fez para você gastar todo esse dinheiro? Que as pessoas acham que o dinheiro não acaba, Sim. né? Basicamente, ele ficou na suíte presidencial do melhor hotel da cidade por 1 ano, morando lá. Ele ia pro restaurante, ele pagava a conta de todos que estavam no restaurante. Eram umas coisas assim, meu Deus, como que consegue? Absurdas. Essa pergunta é bem interessante, porque eu divido a resposta em 2 momentos. Teve o primeiro momento do início da minha empresa, que eu já faturava bem, já faturava legal, mas o dinheiro não ficava. E aí eu comecei em um desses cursos, né, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu fiz uma pergunta assim, poxa, a minha empresa já fatura e o dinheiro não fica. E aí fizeram para mim uma pergunta assim, Lucas, faz sentido para você se eu falar que você se contenta em pagar conta? E eu levei essa pergunta um pouco mais profunda e disse assim, cara, faz total sentido. Porque desde o primeiro momento que eu comecei a ter contato com dinheiro, quando eu comecei a trabalhar, o meu objetivo era pagar a conta. Pagar a conta da luz, ter dinheiro para comer, depois era ter dinheiro para faculdade, depois era ter dinheiro para... Então, meu objetivo sempre foi pagar conta. E eu não estava preparado psicologicamente para receber dinheiro, porque eu sempre visualizei o pagamento de conta, né? Então, essa foi a minha primeira virada de chave do tipo, cara, não quero ser mais só um pagador de conta, quero, né, vibrar diferente, né, ter uma frequência diferente. E aí eu comecei a estudar educação financeira, mentalidade financeira, né? Então, li alguns livros que me ajudaram muitos e fiz uma consultoria de investimento. E eu não tinha dinheiro para investir. E aí ela me cobrou, disse assim, tá, Lucas, mas quanto tu tem para investir? O que tu quer fazer? Eu disse, não, eu não tenho dinheiro ainda. Eu só quero saber o que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro. E aí foi a mesma história do Sebrae lá, né? Tipo, cara, eu não tenho empresa ainda, tenho 15 anos, mas eu quero saber o que eu vou fazer quando eu tiver a minha. Então, eu acho que antes da gente ser, a gente tem que pensar como tal, a gente tem que agir como tal para depois realmente ser, né? Então, antes de ser um investidor, você tem que começar a pensar como um investidor, agir como um investidor para depois você acumular e realmente ser um investidor, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu dividindo em 2, então, o primeiro foi ter um nível de consciência de que, poxa, eu estava acostumado a pagar conta e isso me contentava, então, já tenho dinheiro para esse mês e o próximo mês, então beleza, tá ok, sem uma reserva de emergência e tal. Então, e buscar autoconhecimento, porque as nossas crenças limitantes, né, na nossa educação cara, dinheiro não dá em árvore, você não pode levar os dois, tem que escolher um. Não, papai não tem dinheiro, mamãe não tem dinheiro, sempre limitando a isso, né? Então, foi, de novo, uma descoberta para trazer para o consciente e saber fazer escolhas, né? Então, essa consultoria me ajudou, eu entendi, bom, beleza, quando eu tiver 1 milhão, eu entendi que eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, então traz para o consciente, né? No Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro super famoso de finanças, tem até uma parte que ele fala que o pai
o pai pobre dele falava isso pra ele. Não, isso aqui a gente não pode comprar. E o pai rico falava o quê? Como que você vai fazer pra comprar isso? E aí fazia ele pensar em como que ele ia fazer pra comprar. Não é que você não pode, mas tem que dar um jeito de fazer você comprar. Então, assim, é muito uma mudança de mindset. Eu gosto muito desse assunto, assim, de psicologia financeira. E é sempre o primeiro passo, porque não adianta você ser um mega investidor ou ter muito dinheiro se você não sabe lidar com o dinheiro de maneira geral. Assim, você nunca vai ter abundância, vamos dizer assim, na tua vida. Você precisa primeiro virar aquela chave inicial. Muito legal você falar isso. Não vibrar a escassez, né? Vibrar a abundância. Poxa, mas eu não tenho abundância ainda. Começa a vibrar a abundância. Começa a agradecer o que você tem. Começa a dizer que, tipo, você não tem dinheiro pra isso. Você talvez não é a tua prioridade agora, mas o que você vai precisar pra ter isso, né? Então... trazer para o consciente para realmente fazer acontecer, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. Acho que já deu o nosso horário, né? Então, Lucas, para finalizar, vamos à nossa última pergunta. Ai, meu Deus do céu, qual será essa pergunta tão famosa? Lucas, entre os teus gastos, o que hoje você considera como um investimento? Hoje eu vejo isso que... Eu dividiria a resposta também em duas, que seria essa questão de continuar se autodesenvolvendo, então buscando novas competências, comprar cursos, imersões, treinamentos e fazer, né? Tem que fazer, colocar em prática, né? Tá em movimento. E outra que acho que viajar. Viajar hoje para mim também é um investimento porque é um gasto, mas você vem sempre com outras ideias, outras formas de pensar, além de vibrar diferente, né? Então, em outros países e tal. Então, Sim. Eu acho que autodesenvolvimento e viagem, para mim, são gastos, mas que, na verdade, são investimentos. E esse ponto de viajar expande muito a mente. Muito. Né? Até brinco muito com a Ana, nosso trabalho na assessoria. Quando a gente começou a ter acesso a clientes que realmente tinham um patrimônio muito grande, que a gente começou a ter dimensão. Nossa, como tem gente com dinheiro nesse país. Sim. Né? Como existe, né? E antes a gente não tinha essa visão, como esse é possível, olhar. né? Como é possível realmente ser muito rico. Sim. E aí entra esse ponto de viagem, né? Você começa a ter acesso a outras culturas, a outras pessoas. Esse ponto também que você comenta muito até do Empreende Club, né? Que é justamente você ter acesso a pessoas que já chegaram lá, né? Que construíram grandes empresas, que construíram grandes impérios. Então, isso é fundamental, né? Pra gente conseguir enxergar a dimensão do mundo, né? E tudo que se pode fazer. Total. Teve até um último insight aqui que eu economizei por 2 anos fazer um curso no exterior, assim. Eu tinha 21 anos e eu tava na dúvida se eu comprava um carro ou se eu ia viajar. E aí eu decidi viajar, graças a Deus. A maioria das pessoas vai comprar um carro, né? E aí eu assim, não, vou viajar. E aí eu fui fazer um curso em Madrid, um curso de 30, 40 dias de direção comercial e marketing. E eu nunca tinha viajado para fora, assim, né, do país, do continente aqui, da América do Sul. E aquilo ali me abriu a mente de tal forma que eu pensei assim, cara, olha quanta oportunidade tem no mundo, olha quantas empresas, quantas pessoas tem nesses países todos. E aí eu trazendo para minha realidade na época, como que tem gente que às vezes que fica triste porque perdeu um negócio, ou perdeu um emprego, ou sendo que tem tanta oportunidade, né? Então, realmente abriu minha mente nesse sentido de assim, cara, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode viver onde a gente quiser, desde que a gente seja consciente, planeje, faça o que precisa ser feito e se organize para isso, né? Mas é bem isso, assim, a gente tem que estar em movimento, né? Para fazer as coisas acontecerem. Ótimo, ótimo. Lucas, muito obrigada. Obrigado, Su. Adoramos a conversa. Muito bom. Su, brigadão pelo convite de estar aqui. Aninha, parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer aí estar com vocês. Obrigada, Lucas. A gente que agradece. Por hoje era isso, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar. 2 vezes ao mês nós estamos por aqui. Um abraço.